Na parte 5 nós temos aí a separação das águas. Tópico 1, separando as águas. Tópico 2, a criação da atmosfera. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Então veja só que existiam águas, muitas águas, e uma porção seca, porção de terra. Mas essa porção estava encoberta pelas águas também. Então Deus foi fazer o quê? Ele restaurou isso, ele separou a porção terra e a porção água. E agora o que Deus fez também? Ele colocou a água embaixo e água em cima. Através do quê? Da evaporação, a água fica em cima, nas nuvens, né? E embaixo os rios, os mares, os oceanos. Então separou, organizou tudo direitinho. Tópico 2 é a criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que Deus criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível. Então na Terra foi criado o quê? Um sistema de gravidade. Então existe um peso, quando você está na Terra, existe um peso que te puxa para a Terra, porque senão tudo que seria criado subiria, ia tudo para o céu. Então existe uma gravidade, existe uma atmosfera, o ar que nós respiramos, né? O oxigênio, o hidrogênio, gás carbônico, tudo isso está aí. Todos esses gases, então Deus foi criando tudo isso, organizando tudo isso, para que nós pudéssemos morar aqui. Na parte 6 nós temos aí a criação do reino vegetal. Então tópico 1, o reino vegetal. Tópico 2, as possibilidades do reino vegetal. Tópico 1, o reino vegetal. Para que os animais que só seriam criados no quinto e no sexto dias pudessem se alimentar, o Senhor já no terceiro dia da criação fez brotar as relvas, as ervas e as árvores. Em sua obra, Deus mostrou-se em tudo perfeito e metódico. Seu cronograma foi rigorosamente cumprido. Então veja só, antes de criar os animais, Deus criou o quê? A subsistência desses animais. Nasceriam os animais, mas o que é que eles iriam comer? O que é que eles iriam beber? Então, primeiro Deus cria a subsistência para depois criar o ser. Então no terceiro dia Deus faz brotar aí as relvas, né, as plantas, as árvores, tudo. Vai fazendo toda essa vegetação desenvolver-se para servir de alimento para os animais. Tópico 2. As possibilidades do reino vegetal. Deus ordenou que o reino vegetal produzisse ervas, plantas e árvores frutíferas para que pudessem se multiplicar segundo a sua espécie. Então veja só que as plantas, as árvores foram criadas, agora elas precisavam fazer o quê? Produzir sementes para que essas sementes produzissem novas árvores, novas plantas e frutos que seriam para alimentar tanto os animais como o homem. Parte 7 é a criação do sistema solar. Tópico 1, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Tópico 2, a perfeição do sistema solar. Então, tópico 1, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Dessa forma, o tempo será dividido não apenas em dia e noite, como acontecia até o terceiro dia, mas também em semanas, meses, estações e anos. Então, quando Deus cria o Sol, a Lua, as estrelas, Ele diz bem claro que será para a separação de dia, noite, né? Aí vai haver o quê? Meses, anos, tem as estações, né? Então, bom, vai ser tudo dividido. Agora vai poder ser contado esse tempo, medido esse tempo, de acordo, principalmente então com o Sol, a Lua e as estrelas. Então agora tem o que? Dia, mês, tem estação e tem ano. Tópico 2, a perfeição do sistema solar. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Não há máquina tão perfeita quanto o sistema solar. Então Deus cria esse sistema solar, coloca tudo no lugarzinho certinho, para que tudo funcionasse bem. Veja bem que existem as coisas que o Sol domina sobre a Terra, que é preciso haver o Sol. Existem as coisas que a Lua que domina, que é preciso haver a Lua. Então existe aí uma influência do Sol e da Lua nas coisas na Terra? Existem.
Agora não temos conhecimento se existe alguma influência sobre o ser humano, embora muitas crendices, muitos povos acham que sim. O certo é que Deus criou aí o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e tem influência sobre, por exemplo, as ondas do mar, né? Ali é uma influência direta da lua sobre o mar, nós sabemos disso. Então devemos analisar todas essas coisas, aprendermos, e a própria palavra de Deus vai nos orientar como fazer, o que fazer. O certo é que Deus mantém tudo isso funcionando para o bem do ser humano sobre a terra, o ser humano que Ele ama. E Ele diz para Jeremias que tudo isso funciona e vai sempre funcionar, porque Ele tem um povo que Ele ama na terra. No caso, na experiência com Jeremias, era o povo de Israel. Hoje é o que? A igreja, formada por todos os povos, tanto gentios como judeus, qualquer um que quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faz parte então da igreja. Na parte número 8 nós temos aí tópico 1, quinto dia, tópico 2, sexto dia. Somente depois de um ambiente natural estar devidamente aparelhado é que Deus criou no quinto e sexto dias os animais aquáticos, alados e terrestres. O Criador agiu de forma sábia em seus intentos. Então depois que Deus já preparou a terra, tudo direitinho, agora a terra vai receber os habitantes, que são aí os pássaros, os peixes, né, os animais e o ser humano. Então nós vamos ver isso agora. Então no quinto dia aí, tópico 1, no quinto dia Deus criou os grandes animais marinhos e os peixes, em seguida as aves. Ato contínuo, ordenou-lhes frutificar e multiplicar-os, enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. Então Deus cria aí os peixes em geral, né, os habitantes do mar, e também as aves povoando aí na terra, nos céus da terra. Então a ordem é o que? Crescei, multiplicai-vos, enchei aí todo o mar e enchei toda a terra. Então no tópico 2 diz, no sexto dia. Então no sexto dia Deus criou os animais selvagens e os domésticos. No que tange aos animais, há uma espantosa variedade de espécies entre eles e, ao mesmo tempo, uma cadeia maravilhosa que os identifica. Observemos, por exemplo, a família dos felinos. Vai desde o gatinho até o leão, rei dos animais. No sexto dia Deus criou também o homem e assim deu início à humanidade. Então somente no sexto dia que foram criados o quê? Os animais que povoariam a terra. Então os animais aí tem os racionais e os irracionais. Racionais o quê? Os seres humanos. Irracionais são os outros animais. E os animais, cada animal tem aí o seu tipo, né? Então felinos, ele está dando exemplo aqui de felinos, que vai desde aquele gatinho pequenininho até um leão feroz, né? Aí tem o tigre e tal, vários animais que existem. Então vamos ver aí elefantes, vamos ver aí toda a sorte de animais que existem sobre a face da terra. Temos aí, lá no mar nós temos a baleia, o maior, né, ser que existe, pelo menos conhecido. Na terra, o maior ser que existe, os animais, nós vamos ver o elefante. Pode existir outros que nós não conhecemos ainda maior, mas não sabemos, não conhecemos. Mas nós vamos ver que existe aí desde o menorzinho, um ratinho ali, até o elefante. Então são animais e cada um tem a sua família, né? Cada um tem o seu tipo. Então dentro dos animais existe o quê? A elite desses animais, ou seja, o superior, o melhor da criação de Deus, o motivo da criação de Deus. Porque a terra foi toda restaurada, porque existe aí tudo isso que existe na terra, tudo por causa do ser humano. Veja bem, que somente o ser humano é que a Bíblia fala da salvação que Deus proveu para o ser humano. Jesus morreu levando o quê? Os nossos pecados sobre ele. Não fala que ele morreu por causa aí de um elefante, de um leão, nada disso. Fala que ele morreu por nós, em nosso lugar. Então a coroa da criação de Deus é o ser humano. O motivo de tudo isso ser criado, organizado aí, é o ser humano. Então o homem, Deus ama a cada um de nós. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que crê nele? Quem é que tem a capacidade de ter fé, de acreditar em Deus, que tem inteligência, que pode decidir entre crer ou não, entre aceitar ou não? É o ser humano.
Só o ser humano foi criado inteligente para tomar a decisão, ter o livre-arbítrio de querer Deus ou não. Então tudo isso foi criado para o ser humano, e o ser humano pecou, desobedeceu a Deus, e Deus faz um plano de redenção, um plano para tornar esse homem novamente um ser que o adora em espírito e em verdade, que tem comunhão com Deus, que reconhece Deus como o Criador de todas as coisas. A conclusão aí diz: Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e o ser humano, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta. Ele se mostra presente e soberano em todas as coisas. Nós estamos sozinhos neste mundo. O Pai Celeste zela por nós. Então Deus criou todas essas coisas, mas Ele continua presente aqui conosco. Ele não criou a terra e nos abandonou aqui. Não. Ele está presente todo o tempo. Lembrando que o Espírito Santo está aqui conosco. Desde que a terra foi criada, o Espírito Santo está aqui conosco na terra. E hoje, que é mais coisa maravilhosa que existe, é que o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele não está apenas pairando sobre a face do abismo. Não, ele mora dentro de nós. Ele está presente aqui. Então veja só que maravilha. Então veja só que nós temos um Deus que não só criou o mundo, não só nos criou, mas Ele está presente em nossas vidas, interferindo. Ele está aqui controlando tudo. Então nós temos que reconhecer esse Deus como Deus presente em todo lugar, o Deus que sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, o Deus que pode todas as coisas. Nós temos que reconhecer Deus e temos que sentir esse amor que Ele tem para conosco e sermos sempre gratos. Nós vamos então orar agora. Se você deseja começar uma nova vida com Deus, entregar sua vida a Deus, é hora de você fazer isso. Se você deseja conhecer mais do princípio de todas as coisas, da criação de todas as coisas e do plano maravilhoso de Deus para nos resgatar, trazer-nos do pecado para a santificação, do reino de Satanás para o reino de Deus, tudo isso, então leia a Bíblia, procure ler toda a Bíblia e comece lendo Gênesis, que é a base para tudo que você vai ler a partir daí. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti arrependidas pelos seus pecados. Ó Senhor, toma agora em Tuas mãos, recebe-os por filhos, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa poderosamente essas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo, estão assistindo. Traz, Senhor, paz, saúde, felicidade, alegria de Te conhecer. Cura, Senhor, agora todos os enfermos, em nome de Jesus. Eu ministro sobre eles a Tua cura, a Tua libertação, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, que eles possam, Senhor, amar as Suas dádivas, os Seus dons, a Sua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.